Saudações, meus amigos, minhas amigas que fazem parte da nossa família no Cotãs. Para ti que és novo, seja bem-vindo. Deixa-me apresentar. Sou Círio Teixeira e esta é a nossa família no Cotãs, onde aborda-se sobre o universo de conteúdos relativos a direito. Então, se gostas de direito, este é o canal correto. Começa já por subscrever, ativar o sininho para que não percas nenhum conteúdo disponibilizado semanalmente cá no nosso canal, cá na família no Cotãs. Prontos, e quanto ao vídeo de hoje vamos trazer a distinção existente entre o recurso ordinário de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Então, se já gostaste deste vídeo, subscreva, ativa o sininho e sem mais delongas, meu amigo, vamos para o nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos, minhas amigas que fazem parte da nossa família no Cotãs. Como eu já disse, hoje faremos a diferenciação entre o recurso ordinário de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Mas antes, meu amigo, minhas amigas, devo ressalvar que este vídeo baseia-se na Lei do Processo Constitucional, que estamos a falar da Lei 3/8 de 17 de junho, que sofreu alguns reajustes de alguns artigos pela Lei 25/10 de 3 de dezembro. Então poderão depois consultar estas leis para poderem ter algumas dúvidas, quem sabe possam ter ficado no ar. Mas agora vamos para o nosso vídeo. Meus amigos, falar-se aqui sobre distinção entre recursos ordinários de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário de inconstitucionalidade, é necessário primeiro trazermos à baila a figura do Tribunal Constitucional, sendo que o Tribunal Constitucional é o tribunal por excelência que protege, que guarda as normas constitucionais, ou seja, é o Tribunal Constitucional que trabalha no sentido de manter a integridade de todas as normas que estão presentes na Constituição, desde o seu cumprimento e a não violação destas mesmas normas. Então, quando falamos sobre recurso, seja ele ordinário ou extraordinário de inconstitucionalidade, surge na perspectiva de queixarem que dada a norma constitucional está a ser violada para que seja respeitada e reintegrada. Por isso que é recurso, sendo que recurso é nada menos do que um meio de impugnação de determinada decisão judicial e por agora puxa-se mais um parênteses que até mesmo também pode ser de um ato administrativo, sendo que recorrer é buscar a instância superior ao órgão que proferiu uma decisão para reapreciar a decisão que foi tomada. Então, nesta perspectiva, traz-se sim um Tribunal Constitucional, sendo que nos termos do artigo 226 da nossa Constituição, vai falar sobre a constitucionalidade, sendo que a constitucionalidade é nada menos do que está nos conformes do que a Constituição dita. E quando se trabalha ou se age fora do que a Constituição dita, o artigo em questão, no seu ponto 2, vai dizer que é inconstitucional, ou seja, é inválido. Então, a questão do recurso vai surgir na lógica de poder recorrer-se a quem? Ao Tribunal Constitucional para apreciar determinada decisão para aferir se é constitucional ou é inconstitucional. Agora que já conseguimos fazer esta bela introdução, vamos agora então trazer as distinções existentes entre o recurso ordinário de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. A priori, a primeira distinção que vamos trazer é quanto ao objeto. No que diz respeito ao recurso ordinário de inconstitucionalidade, o seu objeto incide em apreciar-se a constitucionalidade de uma decisão judicial, ou seja, uma relação controversa que está em tribunal. Se for proferida uma decisão, vai ter como objeto, se for um recurso ordinário, aquela decisão que foi proferida. Vai apreciar-se, no que diz respeito à aplicação ou não aplicação da norma, se está preenchida ou não de constitucionalidade para aferir se é constitucional ou inconstitucional. Então, o recurso ordinário tem como objeto uma decisão judicial, a apreciação daquela mesma decisão
para aferir se está preenchido ou não de constitucionalidade. Agora, quanto ao recurso extraordinário de inconstitucionalidade, quanto ao seu objeto, vamos perceber que esta acaba sendo um pouquinho mais alargada, porque aqui pode incidir em uma decisão judicial, bem como também em um ato administrativo, ou seja, uma decisão administrativa. Quer dizer que o recurso extraordinário de inconstitucionalidade incide sobre um ato, quer seja uma decisão judicial ou mesmo uma decisão administrativa, ou seja, um ato administrativo. E quanto à distinção que eu acabei de trazer, podemos usar como ponto basilar o artigo 36 da Lei do Processo Constitucional, que vai falar sobre o objeto daquilo que é o recurso ordinário de inconstitucionalidade, e podemos também trazer o artigo 49 da Lei do Processo Constitucional também, que vai falar sobre o objeto daquilo que é o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. E outra distinção entre o recurso ordinário de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário de inconstitucionalidade é que o recurso ordinário de inconstitucionalidade pode ser interposto o recurso de inconstitucionalidade a partir do próprio tribunal da causa que tomou aquela decisão. Ou seja, no recurso ordinário de inconstitucionalidade, pode interpor-se este recurso a partir do próprio tribunal da causa, ou seja, a partir do tribunal que proferiu mesmo aquela decisão, que o indivíduo entende que a mesma está preenchida de inconstitucionalidade. Já o recurso extraordinário de inconstitucionalidade vai entender-se que antes de recorrer-se ao Tribunal Constitucional, é necessário que o indivíduo esgote todos os outros meios de recurso que a lei prevê. Por exemplo, há pouco, quando falamos sobre os recursos extraordinários quanto à sua primeira diferenciação, eu disse que também incide sobre decisões administrativas, ou seja, sobre atos administrativos. Vamos ver um exemplo. Se eu vou até a administração e a administração toma uma decisão que eu percebo que está preenchida de inconstitucionalidade porque feriu direitos fundamentais meus, o que é que eu devo fazer? A priori, há outros meios que eu posso recorrer para que aquela decisão seja impugnada e altere-se. Então, eu devo primeiro fazer o que? Esgotar esses recursos que eu tenho, quer seja o superior hierárquico, que por aí vai, até que chegue-se ao nível da definição ser definitiva, já não poder ser alterada. Aí sim, eu posso recorrer ao Tribunal Constitucional. É nessa perspectiva que diz que, a priori, o recurso extraordinário deve antes o indivíduo esgotar todos os meios cabíveis que a lei prevê para poder recorrer daquela mesma decisão. E mais uma distinção que podemos trazer quanto ao recurso ordinário e o extraordinário é quanto ao efeito. No que diz respeito aos efeitos do recurso extraordinário, este vai anular a decisão que foi proferida pelo juiz ou o ato administrativo que foi tomado, ou seja, o recurso extraordinário, no que diz respeito aos seus efeitos, vai anular a decisão que foi proferida. Se neste caso, claramente, o juiz dê provimento àquele recurso, ou seja, se entender que está vaiado assim de vícios de constitucionalidade, vai fazer o quê? Anular aquela mesma decisão, quer seja a decisão que foi proferida pelo juiz do Tribunal de Jurisdição Comum, ou por ser um ato administrativo, vai anular aquela mesma decisão. E tratando-se do recurso ordinário, o que vai acontecer, na verdade, é que o juiz do Tribunal Constitucional vai apreciar a matéria que foi invocada sob o ponto de ter ou ser inconstitucional. E se o juiz der provimento, ou seja, entender que sim, o ato é inconstitucional, vai sim definir e bater o martelo que é inconstitucional, mas o que é que vai acontecer? Não vai já dizer que acabou, já não façam isso e tal, tal. Esta decisão que ele tomou, que aquele ato é inconstitucional, vai mandar baixar nos autos naquele tribunal que proferiu aquela decisão, para que aquele tribunal que proferiu a decisão reajuste a decisão concernente ao que foi determinado pelo Tribunal Constitucional no que diz respeito à constitucionalidade da decisão. Ou seja,
O que vai acontecer, tratando-se de um recurso ordinário no que diz respeito aos seus efeitos, se o juiz der provimento ao recurso, ou seja, entender que o recurso é sim cabível, tem sim constitucionalidade nesta matéria, vai decidir sim, olha, é inconstitucional por isto, por isto, por isso. Depois vai mandar esta decisão baixar ao tribunal que tomou aquela decisão para que ele reformule e ajuste a sentença de acordo ao que foi dito pelo Tribunal Constitucional relativamente à constitucionalidade da matéria que foi aplicada. Até porque o juiz do Tribunal Constitucional não altera a sentença. O que na verdade vai acontecer é que vai reapreciar simplesmente a matéria que foi invocada de ter vícios de constitucionalidade para ver se sim ou não, e se verificar que tem, manda baixar para que se altere aquela parte que notou-se que há vícios de constitucionalidade, para que o juiz que havia tomado aquela decisão reformule ou reajuste a decisão conforme a constitucionalidade que foi dita pelo juiz do Tribunal Constitucional. Então, meus amigos, essa é a distinção que podemos aferir no que diz respeito ao recurso ordinário de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. E mais um ponto que eu posso levantar é quanto à tramitação. Na verdade, no que diz respeito à tramitação do recurso ordinário e do extraordinário de inconstitucionalidade, obedece à mesma tramitação. Então, aqui não podemos trazer aqui uma diferenciação quanto a estes termos, porque quanto à interposição, obedece a mesma tramitação, meus amigos. Então, se já gostaste deste vídeo, começa por ativar o sininho, por subscrever, começa a deixar o teu comentário sobre o que achaste, deixa a sugestão de um vídeo que gostarias de ver também a ser aludido no nosso canal, que eu farei com bastante prazer.